Fala, trader, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô bem acompanhado hoje, viu? Tô com meu amigo Sim aqui, o Pu, né? O Sim do meu filho aí, todo mundo conhece, tá ligado? Lá no Instagram. E eu venho hoje falar para vocês, né, com mais um raciocínio lucrativo, fazendo aquele resumo de mercado e de estileira nova, meu irmão. Hoje a gente vai falar do mercado aí porque as coisas estão bem, tão top, né? Estão bem interessantes e hoje vai ter ajuda aqui, ó, do o Sim Pu. Isso exatamente, velho. Assim como meu filho chama, né? Então vamos lá para a vinheta. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal. E outra coisa, eu vou dizer um negócio para você, viu? Entra na comunidade que o link tá na descrição. Vamos embora para... Chama a vinheta, meu parceiro. Bora para a vinheta. Bem, galera, deixei aqui o ursinho descansando um pouquinho, né? Que agora a gente vai ver o gráfico. Agora o negócio vai ficar seríssimo. E olha só que interessante que vocês estão vendo aqui. O que foi que eu falei para vocês? Que já estava numa região, né? O Ibovespa já estava numa região ali bem interessante para poder realmente começar ali a cair. Então, foi o que realmente aconteceu, foi o que exatamente aconteceu. Perceba que aqui ele já respeita, já chega nessa região e já dá uma resposta, né? Olha só essa resposta, bem interessante, e aí chega na próxima região ali e fica mais interessante ainda. Detalhe, né? Para você prestar bastante atenção, olha o alvo, cara. Olha só como ele para exatamente no eixo dos 50% do imbalance que eu falei, que eu comentei para vocês aí no vídeo anterior. Exatamente, meu parceiro. É isso que está acontecendo, galera. O viés, tudo que está sendo falado, tá sendo executado aí, o mercado vem respeitando bastante. Não é que vem respeitando, não é que eu não curto muito essa situação de vem respeitando, é que respeita, que não respeita, na verdade é porque é assim mesmo, é assim que funciona o operacional, é assim que funciona a leitura, a leitura do Smart Money Concept, né? Então, é isso, galera. Então, olha só que interessante, tem outras regiões ali bem abaixo, né, que o mercado tende a capturar, né, que chega a alcançar como alvo, como objetivo, que não precificou ainda o suficiente, mas que fique bem claro que nós estamos ainda em um movimento de queda, né, um movimento baixista. Olha só, vem perdendo aí, fazendo boys, né, quebrando as estruturas para baixo. Então não aguarde grandes expectativas do mercado reverter esse movimento para cima, apesar de que ele está agora em um movimento que, já que ele pode chegar para mitigar essa região e cair mais. Então é assim que funciona. Mas diante dos fatos, preste bastante atenção, porque nós temos agora um range estabelecido dentro da estrutura terciária ou secundária, seja como você queira chamar, devido a essa perca, né, desses fundos, que foi exatamente o nosso choque ali da estrutura menor. Exatamente a perca desse fundo aqui, ó. Inclusive, era uma liquidez bem interessante, ou seja, o movimento agora que ele perdeu e chegou numa região importante. Caso ele venha trabalhar um pouco mais abaixo aqui, cara, eu aconselho que aqui nessa região, principalmente, aguarde os gatilhos de reversão do movimento, tá certo? Então você que está ligado aí em todos os movimentos de ações, por exemplo, né? Porque estamos pegando aqui o gráfico do Ibov, então fiquem atentos em relação a isso. Aqui foi o nosso boys, foi a nossa última quebra de estrutura. Lembrando, nós estamos no tempo gráfico de 15 minutos. Aqui seria um choque, né? Uma mudança de caráter. Também muito conhecido também como pode acontecer como flip também. Então fica como você desejar, tá certo? Vai do teu entendimento do que você está apto aí dentro da leitura do Smart Money, tá certo? Mas é exatamente foi o que aconteceu aqui nessa estrutura menor. Percebam que não houve um gatilho, tá certo, para poder executar uma venda lá no mini índice, mas aqui vocês já estão sabendo que o mercado aqui ele veio, capturou essa liquidez chegando em um imbalance em uma região importante, então ele está inclusive mitigando essa região, então ele pode sim subir e cair um pouco mais, então fiquem atentos, porque essa região de baixo, nessa região aqui desses fundos, pode sim ser capturado posteriormente, ou ele pode querer ter uma reação nesse movimento, e aí seria um movimento mais clean para poder, de fato, ele chegar a perder, de fato, aqui esse choque, né? Essa mudança de caráter aqui do tempo gráfico de 15 minutos. Então a gente teria uma mudança, um flow totalmente sendo revertido aqui nesse ponto, ok? Então é isso para o Ibov. Para o mini índice, olha só que interessante, pessoal. Cara, eu tinha falado para vocês que era exatamente esse movimento que eu estava esperando, né? Olha só, eu não quis nem fazer aqui uma mitigação. Só que lógico, né? Eu até chego a comentar que, cara, esse movimento desse boys
voltando nessa região seria um movimento perfeito, né? Mas agora eu vou até corrigir, vou procurar me precaver mais nos meus desenhos, porque do jeito que eu estou desenhando está acontecendo. Então, eu cometi um erro fatal aqui, galera. Então, mil desculpas para você, porque eu desenhei uma linha reta e o gráfico caiu reto. Galera, brincadeira à parte, beleza? Mas foi exatamente o que aconteceu, tá certo? Lembrando aqui que eu não sou mãe de nada, não sou nenhum, né? Não tenho nada disso, mas lógico, tá dentro do racional. Por que que caiu rápido e reto assim? Tava nítido que eu tinha falado para vocês que era exatamente muita liquidez que tinha nesses fundos, então o mercado veio capturar e agora nós temos um range que está sendo estabelecido, então nós temos que prestar bastante atenção nessas regiões. Foi uma venda que eu não peguei, né, pessoal? Não tinha como pegar a faca caindo aqui, é muito importante vocês saberem disso. Esse movimento da perca desses fundos, ou seja, um boss buscando aqui para a gente buscar um order flow aqui seria perfeito, mas o mercado nem sempre vai fazer o que a gente quer. E estava muito claro e muito nítido que isso aqui de fato era uma redistribuição de Wyckoff por conta desses topos, ó. Exatamente esses topos que é um movimento clássico, né, que chamamos de BC, o T e o TAD, ok? Que é o Buy Climax, o T Uptrust e o TAD Uptrust After Distribution, tá certo? Então, um movimento bem clássico. Ele chegou, inclusive, eu até cheguei a comentar que era esse trade que eu queria, né, para mim, porque de fato ele vem em uma região de liquidez muito top, bem bacana, e ele captura essa liquidez e cai aqui, ó, nesse movimento. Isso aqui é uma liquidez pura, um order block. E aí era esse trade que eu queria, mas ficou para um trade de swing, então não estava querendo acompanhar o swing trade desse movimento. Mas perfeito, né? Olha só que interessante. Ah, e eu peguei uma venda aqui, tá bom? Ainda peguei uma segunda oportunidade, que foi exatamente esse movimento. Deixa eu mostrar para vocês. Ele bate o meu take dos 500 pontos que eu tinha deixado. Foram 500 pontos exatamente aqui, tá certo? Foi um trade de 5 para 1 ou 1 para 5, né? Como algumas pessoas chamam, enfim. Foi um trade que eu entrei disposto, né, a perder. Né? Não é disposto a perder, lógico, ninguém está disposto a perder. Mas podendo perder 100, tá certo? 100 pontos, mas com alvo de, de 500 pontos, justamente por conta do horário que estava ali mais ou menos, era 1 e pouca da tarde, e ele começou a enrolar nesse movimento após um movimento como esse, tá? Um movimento como esse, né? Um impulso como esse, ele tende a balancear esse movimento. Então eu queria somente bater meu take mesmo, não estava, inclusive porque ele chega também na região importante. Aqui tem um imbalance, tá? Do tempo gráfico maior. A gente vem aqui para os 15 minutos, a gente consegue ver isso, exatamente esse ponto, tá certo? Que ele veio preencher. Então ele preencheu esse imbalance e ele estava dando resposta justamente a esse imbalance. Exatamente estava acontecendo no Ibov lá, então é bom vocês alinharem isso também para ficar atento. Então eu peguei uma venda nesse ponto, capturou liquidez exatamente aqui, ó, no tempo gráfico lá no minuto. Aqui é um trade um pouco mais hard, galera, não é tão, digamos assim, comum, mas foi exatamente esse trade que eu peguei, tá certo? Exatamente aqui, opa. E eu quis surfar essa venda, tá? Na captura desses pontos. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou lá no meu take, depois começou a recuar. Inclusive, depois quando ele recuou, eu entrei novamente aqui nessa região e bati novamente um take aqui, ó. Exatamente da mesma entrada, ó, mesmo 500 pontos exatamente, ou seja, foram dois trades perfeitos, foi top. São trades que, assim, exigem um pouco mais de você entender, né, sobre o racional, mas, pô, foi muito top, foi bem bacana. E eu, lógico, estou sempre a favor do movimento. E se eu estou contra ele, vocês vão ver que eu vou sempre falar que não gera muita expectativa, tá certo? Aqui eu não... na verdade, o meu alvo, de fato, era lá embaixo, né, fazendo um boss e chegando na região, capturando aqui, chegando em um ponto específico de demanda, tá? Então, não foi por conta do horário também, então cheguei a manter esse take aí e foi isso que eu planejei. O que é que nós temos aqui para os próximos movimentos? Exatamente o que está sendo estabelecido. Agora que ele mudou o caráter, né, desse ponto, é necessário vocês entenderem que ele pode sim, tá, querer perder esse fundo, já que nós temos ali um movimento, deixa eu ver aqui, exatamente, do Ibov, ele vai estar subindo, né, mitigando esse ponto, mas é importante a gente tomar uma direção. Geralmente, quando ele perde uma estrutura, né, essa estrutura como um choque, ele tende agora a mitigar essa região que foi perdida. Então, isso aqui é o range que está sendo estabelecido e, naturalmente, ele está subindo, tá certo? Porém, ele pode renovar fundo chegando aqui, ó, nessa região. Então, não aguarde grandes expectativas de ele, por exemplo, ele vir a
mitigar toda essa região aqui. Então, o que é que acontece? Eu não vou marcar, eu vou deixar esse range, mas não vou marcar a região de interesse nessa região, porque eu acredito que ele pode sim renovar fundo. E se renovar fundo, vocês vão ter aqui essa região de demanda e vão ter como resposta alguma coisa para poder o mercado chegar nesse ponto. Lembrando, se ele chegar nesses fundos, devido ao que já está sendo feito, né, que já está sendo executado, que é justamente esse boys para baixo, preste atenção no seguinte, ó. O que é que ele pode estar fazendo aqui, tá certo? Ele pode estar configurando aqui ainda essa queda. Então é importantíssimo você procurar por confirmações, tá certo? Caso ele venha subindo esse ponto e perca essas regiões, você pode sim ter. Eu vou até fazer o seguinte, cara, para ficar melhor para vocês, vamos fazer assim. Nós temos o range estabelecido, tá? Todo esse movimento. E aqui a gente tem essa região de interesse aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui como esse order block, tá certo? E vou deixar aqui também como esse imbalance. Acima dessa região, vou deixar esse imbalance também, tá bom? Eu vou fazer assim porque fica melhor para todo mundo entender que caso ele chegue nessas regiões, ele pode sim dar uma resposta, tá bem? E é isso. Caso ele abra já com essa projeção de queda, não pega a faca caindo, tá? Aguarde o quê? Confirmações. Ele caiu aqui, chegou aqui, ele vai confirmar, e aí ele confirmando em um tempo gráfico menor, ou seja, no Lower Time Frame, né? No LTF, se aguarda a confirmação, assim também como aqui nessas regiões. Por quê, Felipe? Porque ele já está caindo, então pode ser que ele queira perder fundo, né? E lógico também, se ele não der gatilhos de compra, ele provavelmente vai dar gatilhos de venda, se procura indução para você vender e surfar até a próxima região de demanda, que essa aqui é mais abaixo, é a mais importante, tá certo? No dólar, olha só que interessante, né? Lembra que eu falei para vocês que aqui é uma distribuição? Olha o que o dólar faz, cara. No 5 minutos, ele faz uma reacumulação. E olha só o trade que rolou aqui no dólar. Olha que massa. Top, né? Um trade. Que pena que foi no final do movimento. Então, até essa captura aqui, eu acredito que o dólar ele pode sim vir a capturar essa região, tá certo? Então, fiquem atentos. Como eu falei lá no mini índice, ele pode cair, né? Pode abrir já com esse gap de baixa e o dólar também abrindo com esse gap de alta, capturando essa região aí. Beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso, tá certo? Um trade também muito top que rolou foi exatamente esse aqui, ó. Essa comprinha aqui, tá? Isso aqui é um trade, como eu falo geralmente, muitas vezes, é um trade que ele tem um risco, tá? Não é que é um risco, ele tem uma exigência maior do conhecimento, tá certo? Justamente esses pontos, ó, de compra, porque você precisa alinhar todas as estruturas e o racional, beleza? E, cara, olha que massa, né? Uma reacumulação para ele voltar. Aqui foi um reteste, tá certo? Isso aqui foi um spring desse movimento e ele subir. Foi bem top. Mas vamos falar sobre o que eu tinha comentado com vocês. Eu falei para vocês o seguinte, que aguardassem o movimento, tá? Para poder, assim que abrir o mercado, pegar uma compra nessa região, porque ele podia sim aqui trabalhar como indução, como aqui, ó. Isso aqui é uma indução no tempo gráfico menor, tá certo? Indução no tempo gráfico menor. Ele podia estar induzindo essa região, chegar aqui abaixo, como eu comentei, e subir. Só que não foi o que aconteceu. Ele já abriu e já subiu direto, entendeu? Não deu nenhuma oportunidade em gatilho. Se você for aqui por 2 minutos, por 2 minutos você ainda percebe aqui. No 1 minuto ainda te dá uma chance para você comprar essa região, acredita? Olha só que interessante, ó. Exatamente aqui ele te dá uma chance espetacular nesse ponto aqui de reteste, nesse movimento, que é justamente quando ele sobe, né, que já aqui abre, ó, abriu aqui, ele já desce nesse reteste, então aqui seria uma compra interessantíssima no tempo gráfico menor. Por isso que você precisa navegar entre os tempos gráficos. E o alvo lá em cima, tanto é que esse trade aqui, um aluno pegou, né, assim na abertura que ele entrou, ele pegou esse trade aqui e, cara, foi muito top, foi bem bacana. E o alvo, eu acredito que ele saiu exatamente aqui nesse ponto, mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. Então foi um trade, acho que de entre 30 a 40 pontos, mais ou menos. Ou foi aqui nesse ponto, né, nesse order block ou nesse aqui. Mas, cara, foi um trade bem interessante. Colocou R$250 no bolso aí, eu não sei se foi 250, se foi mais, tá? Mas foi bem interessante lá. Beleza? E o que é que a gente tem para o dólar? O dólar agora que chegou a mitigar toda essa estrutura, o que é que ele tem como ponto de parada? É importante você ficar atento nesses pontos de paradas, tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, é uma região importante de oferta, tá certo? Essa é uma região importante de oferta, região de supply. E essa também é uma região importante, ó, lá em cima. Só que detalhe,
o viés do dólar é alta, né? Como eu tinha falado, já que o índice também ele já está com viés baixista. Então, a mesma coisa. Se você quer vender nessas regiões, não, você está contra o movimento. Então, a expectativa é esperar pequenos resultados, né? Não pequenos resultados, né? Porque dá para colocar o dinheiro no bolso. Mas aguarde confirmações para você poder realmente executar uma vendinha para mitigar essa região. Ele pode chegar a mitigar, capturar esses fundos aqui que foi deixado. E aí ele seguir o fluxo de alta. Entendeu? Vamos lá para o EURUSD. Olha só o EURUSD, cara. Olha só o EURUSD. Olha o que ele está fazendo, né? Mitigando exatamente como foi falado. Chegou nos pontos já na região de interesse. Já está tendo resposta. Teve resposta nesse ponto, que foi o imbalance. Teve também aqui nessa região, ó, no início desse imbalance também. Tá certo? Vai até, inclusive, gosto de marcar dessa forma, porque 50% do imbalance é importante, tá, pessoal? Então ele está chegando naquela região lá em cima para poder cair. Então fiquem atentos. Ah, Felipe, ele pode chegar nesse imbalance e retornar? Pode, porque ele já está acima da região de 50%, está na região premium. Então o que é que acontece? Primeiro gatilho de venda que der, que ele vier a perder, fez um top, está fazendo um topo, ó, fez esse fundo. Aqui é um topo, tá? Se ele perder esse fundo, aqui você já pode pensar em venda, porque ele já pode cair, entendeu? Já pode perder esse fundo, entendeu como é que funciona? Não necessariamente ele precisa chegar exatamente lá naquele ponto, lá naquele topo. Então fiquem atentos em relação ao EURUSD. O GBP-USD, olha que magnífico, que esplêndido, que top, que esse desenho que eu fiz, eu só vou puxar ele para cá, olha só. A mesma coisa, né, galera? Eu não redesenhei, só voltar o vídeo aí, tá certo? Então, olha só, chegou, mitigou uma região mais importante. Esse alvo aqui foi o alvo que eu saí do trade. Esse movimento rolou uma compra aqui nesse ponto, acreditem, rolou uma compra aqui nesse ponto, porque já tinha capturado esse movimento. Isso aqui foi uma captura de liquidez desses fundos, e ele voltou aqui. Quando ele perde esse topo, ele retesta aqui que foi um trade. Então esse aqui, segundo ponto, foi o alvo do trade também. E aí ele está mitigando aquela região importante, sabe? Aguarde também a mesma coisa, confirmação, perca de fundo, reteste para poder vender. Por quê? Perceba que ele fez o quê? Ele nivelou topo, ou seja, nós temos aqui um equal high. Então esse equal high, ele está gerando liquidez para capturar. Então não seja liquidez, não faça parte de liquidez. Inclusive isso aqui, ó, região de supply, ele pode querer subir um pouco mais, tá? Assim também como o EURUSD, tá? Ele pode querer perder esses topos também. Então vai muito do que está sendo... Aguarde confirmação, tá? Numa região, toda vez que chegar na região de extremidade de preço, tiver um ponto à esquerda do gráfico mais forte, de um tempo gráfico maior, espere, aguarde, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o raciocínio lucrativo de hoje para amanhã, segunda-feira, e começa a semana bem demais aí, com muita cautela, gerenciamento de risco. E é isso, Deus abençoe a todos e vamos para cima, viu? Vamos para cima, porque a semana vai ser maravilhosa para todo mundo e eu quero ver take aí. Se você está degustando, tá certo, dessa experiência, do aprendizado, deixa teu comentário aí, tá massa, tô respondendo todo mundo. Então, ó, beijo no coração de todos, valeu, fui!